noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, a presença dos colegas, Dr. Gilson, que vai trabalhar na moderação comigo, e os colegas panelistas, Dr. Enio, meu colega de BSS. E eu acredito que nós deveríamos, eu não sei se o Dr. Gilson quer fazer alguma consideração antes de iniciarmos. Bom, boa noite a todos. Eu quero manifestar minha satisfação em ter sido convidado como cardiologista clínico para participar desse evento, lembrando que esse assunto traz para todos nós uma grande indagação, curiosidade e interesse na realidade, de ver surgir algo que tem uma perspectiva de oferecer benefícios para pacientes com fibrilação atrial, e que nós acompanhamos ao longo do tempo, anos na realidade, desde o seu surgimento até o momento, e ficamos curiosos de saber como se situa no momento esta prática de fechamento do apêndice atrial esquerdo, porque tem demorado um pouco de ser amplamente utilizada e como ela se coloca contra outras alternativas que existem, como, por exemplo, melhores anticoagulantes para o tratamento de acidente vascular cerebral decorrente de fibrilação atrial não valvular. De modo que, como cardiologista clínico, eu venho para essa sessão com enorme interesse, muita curiosidade em querer atualizar os conhecimentos em torno desse assunto para, eventualmente, conduzir melhor meus pacientes. Muito obrigado. Se algum dos colegas panelistas tiver alguma coisa a falar nesse momento, alguma recomendação, uma sugestão para discussão, senão nós poderemos, tanto o Gabriel, o Carlos, o Márcio, esse rapaz que entrou agora, quem é esse senhor ali de preto, doutor Chami? Eu vim entregar um telegrama aqui para o senhor. Tudo bem, gente? Tudo bem. Bom, meus amigos, eu acho que nós podemos pedir, então, se vocês me dão permissão, a solicitar que o pessoal da técnica faça o upload da aula é uma aula de 10 minutos, Dr. Gleckler, e que eu estou muito interessado em ouvir o que o Dr. Gilson pensa sobre esse trabalho. Good evening to Brazil, dear ladies and gentlemen, dear chairman, dear panelists. It's a pleasure for me to have the opportunity to talk about medical therapy versus Amplatzer left atrial appendage closure for stroke prevention in patients with atrial fibrillation. My name is Stefan Glöckler. I'm an interventional cardiologist and I'm a professor of cardiology at the Bern University in Switzerland, and I'm the chairman of cardiology at the Klinikum Hochrhein in Waldshut-Tingen, which is affiliated with the University of Freiburg in Germany. Ladies and gentlemen, what matters to our patients with non-valvular atrial fibrillation? Of course, it's good hemodynamics. That means that we have to keep sinus rhythm as long as possible and that we don't have to tolerate the persistence or permanence occurrence of atrial fibrillation as long as we can afford it. Apart from that, it's clear that we need to offer our patients a protection not only from stroke, but also from bleedings which are regularly associated with any oral anticoagulation, and finally also a protection from death. Here we can see some efficacy data regarding left atrial appendage closure versus medical therapy, and in all studies we see at least a non-inferiority of left atrial appendage closure with regard to prevention of stroke and TIA. In the following minutes, I will present you our APPLY study, which is about the comparison of the standard medical therapy versus left atrial appendage closure with Amplatzer devices. The APPLY study is a propensity score matching study of 500 patients who underwent left atrial appendage closure with the Amplatzer devices of the first and second generation versus the standard medical treatment of non-vitamin K oral anticoagulation or the novel oral anticoagulants. The matching criteria to ensure that we compare
Similar populations were, of course, gender, age, body mass index, stroke and bleeding risk as assessed by the CHEDS-VASc and HAS-BLED scores. Of course, also the prevalence of coronary artery disease, the left ventricular ejection fraction, the renal function, and hemoglobin. We used for the APPLY study the predefined endpoints of the Watchman studies, and the primary endpoints were the primary efficacy endpoint of stroke, systemic embolism, and cardiovascular or unexplained death, the primary safety endpoint of all major procedural adverse events, and major or life-threatening bleeding, and finally the combined hazard endpoint, that means the net clinical benefit for our patients, which was a combination of all above mentioned hazards. As a result, after the matching, we got a very good comparability of both patient groups with excellent bias reduction below 1 for the matching categories. You also can see on the right-hand panel that the CHEDS score, the CHEDS-VASc score, and the HAS-BLED scores were very well equalized as a very important prerequisite for the comparison of both groups. Here we see the predefined endpoints at a glance of our 1,000 patients, 500 medical therapy patients versus 500 Amplatzer left atrial appendage closure patients. The mean patient age was 73 years old in both groups. We had a mean follow-up of 2.7 plus minus 1.5 years, and we collected an amount of 2,645 patient years. On the left side, you see the primary endpoints. The primary safety endpoint was a little bit lower from the incidence in the left atrial appendage closure group, despite the left atrial appendage closure associated complications of the procedure, but not significant after that time. But the primary endpoint of efficacy and also the combined hazard endpoint were significantly improved in the LAG group. On the right hand, we see the mortality regarding to all-cause death and cardiovascular and unexplained death, which also showed a significant decrease of death in the LAG group with Amplatzer left atrial appendage closure versus the standard medical therapy. With regard to non-cardiovascular death, there were no differences between both groups. In this slide, we see the efficacy results, whereas in the LAG group, 5.6% reached the endpoint. In the medical treatment group, 7.8 of the patients per 100 patient years reached the endpoint. The hazard ratio is 0.7, and the combined efficacy endpoint is significantly lower in the left atrial appendage closure group with a P of 0.02 in favor over the OAC group. Regarding stroke, TIA, and systemic embolism, there are no significant differences, but a near significant difference already in favor of all-cause stroke prevention, including TIA, in favor of the left atrial appendage closure group. Now we have a look at the different stroke subtypes, and here we have two important findings. The first is that the incidence of disabling strokes is lower in the Amplatzer left atrial appendage group compared to the medical therapy group. And the second important finding, which is clearly in contrast to the Watchman trials of the PROTECT AF study, is that the rate of primary ischemic strokes is not higher, but has a trend to a lower incidence in comparison to the medical therapy group. In this slide, we see the primary safety endpoints of the study, and it's obvious that 4.6% of the medical therapy group per 100 patient years reached the safety endpoint, whereas 3.6% of the left atrial appendage closure group reached the safety endpoint. This is remarkable, since in this 3.6% rate per 100 patient years, there is already calculated in a 5% rate of severe adverse events during the implantation of the Amplatzer
occluders. On the right hand, we can see the bleedings, and as well in any bleedings, major life-threatening and fatal bleedings, also in major and minor bleedings, there are significant differences between both groups in favor of the left atrial appendage closure group. Regarding mortality, there is a significant difference in favor of left atrial appendage closure versus medical therapy, both in all-cause mortality and cardiovascular mortality. If we have a look at the net clinical benefit, we can see that 8.1% in the LAG group versus 10.9% in the medical group reached the endpoint per 100 patient years, yielding a hazard ratio of 0.7 in favor of the left atrial appendage group. This is a significant difference, and this is remarkable since not only stroke prevention is important for our patients with atrial fibrillation, but also prevention from bleedings, which is regularly associated with oral anticoagulation therapy of any kind, and finally also death. Ladies and gentlemen, I hope I could show you the beneficial results of left atrial appendage closure with Amplatzer devices of the first and second generation over the standard medical therapy of oral anticoagulation with vitamin K antagonists and novel oral anticoagulation. But how about the applicability to novel oral anticoagulation therapies only? This will be cleared by some ongoing trials. At the moment, the Catalyst trial, of course, regarding the Amplatzer systems will be the most important one. In the meantime, ladies and gentlemen, I think that left atrial appendage closure not only should be regarded as a valuable tool, but should be actively used as a valuable tool to prevent our patients not only from stroke, but also from anticoagulation-related bleedings and finally from death. Dr. Meyer is with us. Thank you very much. Perguntas, o que vocês acharam? O que tu acha, Irene? Nós vamos continuar, vamos fazer a discussão aqui ou vamos continuar com os casos? Eu acho que a gente pode fazer interativo como sempre, né? Vem a apresentação, a gente pode ir interrompendo, pode ir conversando, acho que fica mais produtivo desse jeito. Então tá. O que tu queres? Vamos fazer então, chamar o primeiro caso? Não, eu queria ouvir a opinião do Dr. Gilson sobre o que ele viu ali. O senhor viu Ouvi perfeitamente, com atenção, agradeço a oportunidade. Olha, nós temos visto alguns poucos estudos randomizados na área, no passado, não muito distante, e vimos uma quantidade de estudos observacionais, registros, e estes registros apontavam para uma eficácia progressivamente maior, com menos complicações do uso dos oclusores. E aí nós vemos neste estudo uma situação intermediária, um avanço metodológico, quando ele se utiliza de um Propensity Matching Score. E isso é mais do que simplesmente uma observação, isso tende a parecer-se com o estudo randomizado. E dentro desse modelo, aparentemente os resultados favorecem muito, mesmo em situações gerais de quem viesse com sua fibrilação atrial, o emprego do oclusor. Convém lembrar, e eu acho que todos aqui estão muito cientes disso, que por melhor que seja Propensity Matching Score, não é um estudo randomizado. Meu Deus, quantos exemplos nós temos na literatura cardiológica, em várias áreas, de que os primeiros estudos, os de Propensity Matching Score, dão um resultado, e quando vem o real estudo randomizado, desfaz aquilo que aquele primeiro estudo tinha mostrado. Deveremos torcer com os estudos que estão por vir, que tais resultados não sejam modificados, mas há uma publicação de um tamanho relativamente pequeno, recente,
porém significativo, que é o estudo PRAG-17, que já se utiliza dos novos anticoagulantes. Utiliza-se desses novos anticoagulantes em um estudo randomizado, comparando com a oclusão, que poderia ser a Amplatzer, poderia ser o Amulet, e nesse estudo, geralmente o novo anticoagulante seria o Apixaban. O tratamento era feito com um número relativamente pequeno de indivíduos, mas supostamente, pelo que eles calcularam de perspectiva de eventos, tinha tamanho suficiente para poder de definição. Na realidade, foram 200 de um lado, 200 do outro, e o que se mostrou foi já um avanço significativo, mostrou não inferioridade do emprego do oclusor. Eu acho que este é um avanço um pouco mais significativo do que esse que nós acabamos de ouvir. Embora o que acabamos de ouvir seja mais contundente, mas metodologicamente o estudo PRAG-17, para mim, ele é mais significativo por ter sido randomizado. De modo que eu acho que o assunto continua, precisamos talvez de ter mais estudos randomizados com outras características, mas em indivíduos com um CHA-2-VASc alto, com RESBLED alto, ou indivíduos que tenham tido uma hemorragia, ou indivíduos que tenham tido um AVC bem documentado, foram os critérios de inclusão do PRAG-7, esses que eu acabei de referir. Parece que é uma alternativa demonstrada com estes oclusores mencionados. Eram essas as minhas considerações. Dr. Rossi. Obrigado, professor, pela opinião, mas eu acho que o grande mérito desse estudo que o Dr. Glöckler apresentou é que é de vida real, né? Quer dizer, ele apresentou um match comparison com 500 pacientes e como é de fato, quer dizer, alguns pacientes usam varfarina, alguns anticoagulantes e muitos não podem usar nada, né? Então é exatamente o que a gente vê na vida real e por isso eu acho que os resultados são bem aplicáveis. O Bernie Meyer, que eu agradeço que está conosco, obrigado Bernie por ter permanecido, ele é autor do Apply, junto com o Glöckler, autor principal. Quais são os seus comentários do estudo, Bernie? Yeah, thank you. Yeah, sure. No, I'm very interested in that topic as well, and I'm really glad I can stay on here. And I'm very glad also you just mentioned the PRAG-17 trial, because that is really the first randomized trial using, at least in half of the cases, the Amplatzer device, because all the other trials were using the Watchman device, and we just kind of concluded by analogy that it would also be valid for the Amplatzer, but the PRAG-17 trial really confirmed the results that were in the PROTECT-AF trial were obtained in that trial with the Watchman device, and also, of course, as you just mentioned, had NOAC as the first trial in the control group. So that actually is a very important trial. Our trial that Stefan Glöckler just presented, of course, confirmed the mortality benefit, and that's really extremely impressive. The same thing we saw in the PROTECT-AF trial, wait long enough, and the results the lines will cross. In the beginning, you have the complications of the procedure. But after 1 or 2 years, then the lines cross, and from then on, the lines really separate in favor of closure. So we should change our indications of just using LAA closure as a second line option when anticoagulation is not possible or people have already bled, and actually make anticoagulation the second line option. So recommend to every patient with atrial fibrillation LAA closure. It makes sense. We have the data, we have a mortality benefit in randomized patients who could have both anticoagulation and LAA and just were randomized to LAA closure and had a mortality benefit after about 2 to 5 years, showing up and getting bigger with time. So everybody with a life expectancy of more than just 2 years with atrial fibrillation should get recommended to have LAA closed, and only if they refuse, which some of them will because it's an intervention, then
oral anticoagulation is second best. And that's not in the guidelines, but it should be there, and it will probably eventually get into the guidelines. Ótimo, muito obrigado. Eu gostaria de ouvir agora os outros colegas panelistas. Mas qual é a opinião de vocês sobre esse estudo, ou sobre essa situação? Eu não gostaria de ser repetitivo, mas só fazer um paralelo do embolismo da FA com o embolismo do FOP e das duas formas de tratar, né? Se nós tivéssemos, provavelmente, um dispositivo tão seguro para fechar o apêndice atrial como nós temos com o FOP, seguramente isso seria um dispositivo de primeira linha. O estudo, para mim, ele é muito claro nisso, que o que talvez dificulte é essa quantidade de eventos que ainda ocorrem relacionados ao implante do procedimento, e que essa virada da segurança só ocorre entre 1 e 2 anos, o que já é bom comparado com outros estudos. Mas provavelmente com dispositivos e com técnicos muito bem treinados, dispositivos mais seguros, isso passa a ser considerado, com achados semelhantes de impacto em morte e redução de AVC de grande monta, de grande proporção, como um dispositivo de primeira linha, e não apenas como um dispositivo quando há falência dos anticoagulantes. Eu acho que o Ayrton tem razão. Existe uma similaridade muito grande entre a situação da oclusão do apêndice com a do forame oval. Fizemos a oclusão de forame oval durante anos e anos e anos, só conseguimos autorização, entre aspas, para fazer de uma forma mais sustentável depois que saíram os trials. A outra coisa com relação aos trials de oclusão do apêndice é que o benefício, acho que o Bernie falou isso, o benefício da oclusão ele vai se manifestando tanto mais quanto mais tarde você avalia ele. E a maioria dos trials tem um follow-up curto para isso. Então, a gente tem resultados de não inferioridade, que não quer dizer nada. A gente teve agora o Prague 17, foi o primeiro que estudou com anticoagulantes de nova geração, mas não eram todos os anticoagulantes, o que eles preferiam era a pixabana, mas era feito com outros tipos de anticoagulante também. Então, no final, a gente acaba meio confuso com isso tudo aí. Mas eu acho que, indiscutivelmente, quando você tem um procedimento mecânico que você resolve o problema imediatamente e você tem um remédio que você tem que tomar para o resto da vida, ainda mais um anticoagulante que tem um risco alto de complicações ao longo do tempo, eu acho que o resultado final vai sempre favorecer a oclusão. You know, one reason why LA occlusion seems to be even protect against ischemic events as well as oral anticoagulation, that doesn't make sense at first. You think oral anticoagulation must be better for preventing ischemic events than just blocking the left atrial appendage. But of course, left atrial appendage closure has 100% compliance. And oral anticoagulation, even with NOx, has at best 70% compliance. So the 30% not getting the right treatment, they make the results worse in terms of ischemia prevention. Bleeding, we all understand why LA closure is better in terms of not causing bleeding, but we grapple a little bit with why does it protect so well? But that's because it has 100% compliance. O que nós vamos fazer agora na sequência é apresentar um caso clínico com cada prótese que existe no mercado nacional. Eu vou começar esse primeiro caso, então, mostrando então um paciente masculino de 53 anos, hipertenso, diabético insulino dependente, com dislipidemia, com FA permanente, que sofreu um AVC isquêmico há 3 anos. Como sequela desse AVC, ele teve hemiparesia direita e, por causa disso, então, por causa do AVC, foi anticoagulado com varfarina. Só que, um mês atrás, ele teve um novo AVC isquêmico, apesar de constar no prontuário que ele estava com níveis efetivos de anticoagulação. Nesse novo AVC, ele, inclusive, sofreu uma queda, tendo feito um hematoma subdural, que foi tratado de maneira conservadora. E esse AVC deixou como sequela, além daquela hemiparesia que ele tinha, um comprometimento parcial da visão do olho direito. Então, esse paciente, com essa história, ele tem um Chades-Vasque de 4, um Hasbled de 3,
e ele entra nas diretrizes de fibrilação atrial com indicação de oclusão de apêndice atrial com classe 2A por essa indicação aqui, pacientes com AVC isquêmico de origem, com novo AVC isquêmico de origem cardioembólica, apesar do uso correto de um anticoagulante. Então, ele tinha essa indicação, ele aceitou fazer o procedimento, e por isso nós começamos a fazer o screening dele para a oclusão de apêndice atrial. E tem sido a minha prática agora que, pelo menos a minha prática pessoal, o screening inicial eu não tenho mais feito com eco transesofágico de início. Eu tenho feito com angiotomografia primeiro e deixado o eco só para o procedimento em si. Então, a gente fez uma angiotomografia desse paciente, e a angiotomografia mostrou um apêndice grande com um ósteo de 25 por 33 milímetros e meio e uma landing zone de 27 por 28 milímetros. Então, realmente um apêndice grande, mas esse, apesar de ser grande, ele seria compatível com todas as próteses que a gente tem no mercado nacional, o Watchman's grande, o Lambre grande, não seria compatível com o ACP. O ACP é muito pequeno, o maior ACP que a gente tinha disponível é muito pequeno para esse apêndice, mas ele é compatível com o Amulet, que é a versão nova do ACP que está no mercado agora. Então, para quem não conhece ou quem quer relembrar o Amulet, ele é uma evolução do ACP, e ele é composto, então, por 3 partes: um lobo, um disco que inclui o lobo, então, que prende a prótese no apêndice, o disco que fecha o apêndice pelo ósteo e um pino conector que une as 2 partes. A diferença do Amulet para a versão anterior do ACP é que o lobo é maior, existem mais ganchos de fixação que prendem o lobo ao apêndice, e a relação entre o lobo e o disco é um pouquinho maior. Existe um pouco mais de lobo em relação ao próprio disco, mas conceitualmente, de técnica de implante, é a mesma coisa do que a gente tinha do ACP anteriormente. Então, com essa zona de implante de 28 milímetros, o ACP ele vem o Amulet ele vem de 16 a 34 milímetros, o que define o tamanho da prótese é o tamanho do lobo, e para 28 milímetros ele fica numa gray zone entre o 31 e o 34. E a gente então tinha essa dúvida agora, 31, 34, e a gente teve a grande sorte de ter conosco o Dr. Gabriel Camargo, que aqui está no nosso painel, e ele se dispôs a fazer alguns estudos para nos ajudar a escolher qual desses tamanhos de prótese a gente usaria. Então, agora eu queria convidar o Gabriel para compartilhar a tela dele conosco, ele vai me mostrar os estudos que ele fez para nos ajudar a escolher qual. Gabriel, por favor, vou interromper o compartilhamento e você assume aí, tá bom? Beleza, maravilha. Boa noite, Enio, boa noite a todos. Em primeiro lugar, óbvio dizer que é um prazer participar de uma mesa como essa. Eu que sou um grande entusiasta das intervenções transcatéter. Então, vou falar um pouquinho do que a gente fez com esse caso. Na verdade, expandir um pouco a ideia que a gente tem da angiotomografia, que realmente é um exame que vem cada vez mais sendo usado no planejamento desse tipo de intervenção. É até mais confortável para o paciente fazer esse tipo de exame, é mais rápido, e a gente tem uma imagem completa do coração em alta resolução, né? E a ATC ela é um exame volumétrico por natureza, então, fora a gente fazer essas medidas planimétricas com uma imagem de alta resolução, a gente pode extrair muita informação tridimensional da ATC, que pode ajudar a gente nesse planejamento de procedimentos como esse ou outros tipos, né? Então, eu vou mostrar um pouquinho do que a gente tira na ATC e vou focar num aspecto específico desse caso, que foi a questão da simulação, como eu vou mostrar. Então, essa primeira imagem, só para ilustrar, essa é aquela reconstrução 3D básica que sai da tomografia ali quase que automaticamente. A maioria das estações de trabalho já faz isso sozinho. E a gente tem uma ideia boa, no caso de uma intervenção para oclusão de apêndice, a gente vê o átrio, vê tamanho do átrio, tamanho do apêndice, a forma dele, se existem mais de um lobo, qual é o lobo dominante, angulações e etc. Então, a gente já tem uma ideia anatômica razoável, porém externa, né? A gente não está vendo o interior do átrio esquerdo nesse tipo de reconstrução, e algo que seria interessante se a gente vai intervir lá dentro. Então, para a gente ter uma reconstrução em que a gente enxergue o interior da cavidade, aí
a gente precisa do ser humano, por enquanto, pelo menos, processando e trabalhando essa imagem para que a gente tenha uma visão interna da cavidade em que a gente vai atuar, no caso aí, o átrio esquerdo e o apêndice, né? Então, esse todas as imagens que eu estou mostrando são desse caso em questão, que o Enio está apresentando. Então, a gente vai incluindo da anatomia ali o que interessa, se quiser incluir a aorta, se quiser incluir átrio direito, cavas, tudo isso a gente pode ir incluindo nessa segmentação em função do procedimento que a gente vai realizar. Então, fora a gente ter a chance de enxergar as coisas por dentro, a gente pode fazer algumas coisas a mais com esse tipo de reconstrução. Uma delas é aplicar esse tipo de filtro fotorrealista, que a gente faz com que o modelo responda à luz de maneira mais realista, ou seja, ele parece de verdade, a gente consegue enxergar melhor superfície, profundidade, relevo. Em alguns casos isso pode ser interessante. Então, só para mostrar que esse é uma possibilidade também, uma vez que você tem esse tipo de modelo. Mas, nesse caso, o bacana aqui foi a questão da simulação, né? Eu acho que a simulação virtual ela tem pelo menos 2 grandes nichos. Um é esse, em que você já tem um dispositivo em mente, mas você está em dúvida entre 2 tamanhos diferentes, e aí você pode simular isso virtualmente para enxergar de uma maneira mais precisa de que maneira essas próteses, com esses tamanhos, nessa anatomia, se acomodariam, né? E a outra situação seria aquela mais complexa ainda, que você ainda está em dúvida entre 2 dispositivos diferentes. Pode ser um apêndice com dúvida entre um Watchman ou um Lambre ou um Amulet, e você quer enxergar como cada prótese vai se adequar àquela anatomia, ou pode ser uma CIV que você quer saber se você vai botar a prótese excêntrica ou não, enfim, tem inúmeras possibilidades. Nesse caso, a dúvida aí era como a prótese ia se acomodar no apêndice. Então, a gente está vendo aí uma prótese 31 posicionada ali, uma oclusão virtual. Vou dar uma volta aqui para mostrar para vocês. Então, a gente modela a prótese no computador com as dimensões da prótese original e a gente coloca ela ali naquela anatomia para observar como ela vai se assentar, como ela vai se acomodar, né? Então a gente está vendo aí nessa escala de cores a compressão radial do lobo do dispositivo, né? A gente vê que fica aí, tem uma compressão um pouquinho mais apertada em algumas regiões, mas a maior parte da compressão fica numa faixa amarela aqui, próximo a um pouco mais do que 2 milímetros no entorno de toda a prótese. O disco, a gente vê que ele ocluiu bem o wash do apêndice, e essa compressão dá para a gente, considerando o tamanho do dispositivo, uma ideia de que ele vai sofrer uma compressão em torno de 14%, 15%, que é ok. Agora a gente vai olhar a 34, como ela ficaria, é uma prótese maior, né? E aí eu vou mostrar para vocês como ela vai se adequar a essa anatomia, vocês vão perceber que ela fica bem mais apertada, né? A gente já está vendo aí a escala de compressão no modelo ainda não torcido, e aí a gente acomoda o modelo ali, a gente vê que o disco já é mais robusto, apesar dele não interferir ali com o mitral, nem veia pulmonar, mas o lobo está muito mais apertado, a escala de cores já aqui numa faixa próxima a 4 milímetros, é uma compressão que passa de 25% desse dispositivo, que a gente achou que era um pouquinho demais, né? Estava um pouquinho apertado demais, a 31 parecia segura e adequada a partir dessas simulações, tá? Então aí vocês veem as 2 próteses, a gente pode olhar isso de várias maneiras, com o átrio, sem o átrio, com transparência, sem transparência, dá para fazer muita coisa nesse ambiente virtual. E uma vez que a gente tem um modelo, já o átrio segmentado, a anatomia cardíaca segmentada, se a gente tem acesso a uma impressora 3D, a gente pode, sem muita dificuldade, nem todo mundo tem essa ideia, mas não é tão complicado assim imprimir uma peça dessa, e aí você pode, melhor do que tudo, não depender mais do computador e olhar a peça na sua mão e aí sim ver o tamanho e sentir a anatomia com a ponta do seu dedo. E você pode ir além disso, além de olhar, a gente pode começar a fazer medidas e testes com essa prótese na mão, né? O que a gente chama de simulação in vitro. Você pode usar a sua própria impressora lá e imprimir vários tamanhos diferentes de dispositivos para ir medindo um por um. E o melhor dos mundos seria você ter não só esses medidores que você imprime, mas a prótese real, o modelo de demonstração, pelo menos, para testar no modelo impresso verdadeiro da anatomia que você pretende intervir. Vou devolver a tela aqui para o Enio, para ele dar sequência na apresentação do caso. Está contigo, Enio. Obrigado. Deixa eu só compartilhar de novo. Bom, então, para a nossa sorte, nós tínhamos... Enio, você poderia fazer uma enquete, quem que põe a 31, quem que põe a 34, se ele convencer.
Bom, eu não sei como é que a gente consegue esse resultado da plateia, mas então, do povo do painel, quem poria uma 31, quem poria uma 34, quem usaria outra prótese? O Gabriel me convenceu, eu iria com a 31. Idem. Também 31. Você usa 34 até a apresentação dele. Vou para 31. E tu, Fábio? Eu 31, baseado nessa apresentação, mas eu ainda acho que, baseado nessa modelagem, mas eu estava convencido da 34. Eu também, Fábio. Eu acho que só na sala eu teria escolhido a 34. Realmente fiquei na dúvida agora, mas concordo com o Fábio também. Bernie, 31 or 34? 34. I would have used the 34. There's enough room and more compression is not a problem. It's only a problem if there is no room and the device gets pushed out every time. But here I think both are okay, but I would have taken a 34. Bom, a gente ainda estava com essa dúvida e, como o Gabriel disse, o melhor dos mundos é a gente fazer uma simulação com um demo, e a Abbott cedeu para a gente um demo 34. Então, esse aqui foi o modelo que o Gabriel fez para a gente, e esse aqui é o lobo da prótese 34, vendo como ele está relativamente distorcido aqui, né? Ele parece realmente comprimido demais. Bem verdade que esse modelo não tem a flexibilidade material, é um modelo duro, né? Então, a gente não necessariamente... isso aqui não necessariamente é real, mas aqui parece que ficou distorcido, parece que ficou meio grande para fora aqui, né, que fica extruído do apêndice, e embora o disco, como o Gabriel mostrou, fique bem adequado e não comprometa nem veia pulmonar e aparentemente nem válvula mitral. Bom, então a gente tinha isso, eu tinha angiotomografia, tinha o modelo experimental aqui, e a gente ainda precisava do eco, que não foi feito, né, e da angiografia. Então, faz 2 dias, foi na terça-feira passada, eu tive a alegria de fazer esse caso com a participação do meu grande amigo, Dr. Francisco Chamier. A gente fez aqui no Hospital de Clínicas de Curitiba. Quem fez o eco para nós foi o Eduardo Balbi, que é responsável por essas imagens maravilhosas que vocês vão ver na sequência. E não menos importante, a gente teve a participação das Camera Women aqui, a Vera e a Josiane, da Abbott, que ajudaram a gente a filmar e a gravar toda a sessão. Então, o Eduardo começou o procedimento. Veja, vocês podem me interromper quando vocês quiserem para discutir. Isso aqui tem que ser interativo mesmo, não precisa esperar chegar no fim, né? Vamos conversando, vamos trocando ideia. A primeira boa surpresa que a gente teve aqui foi quando o Eduardo fez o estudo do septo e a gente viu que tinha um foramen oval aqui. E apesar de... tecnicamente de ser dito que a gente não deve acessar o apêndice via foramen oval, a experiência do Bernie, ele me ensinou isso quando eu estava na Suíça. O Chamier tem uma experiência boa com isso, inclusive um trabalho publicado com isso. A gente nunca despreza um foramen oval. Se tem o foramen oval, a gente vai por ele e tenta acessar o apêndice atrial por ele. A gente fez, inclusive, um teste de microbolhas aqui com valsalva, não passou nada com valsalva pelo foramen, mas mesmo assim a gente tentou, e tentando a gente encontrou, e acabou conseguindo o acesso ao átrio esquerdo através do foramen oval patente com o delivery aqui. Uma vez no átrio esquerdo, a gente tem que tomar cuidado para ver se esse átrio está repleto, né? Então, para a gente fazer as medidas mais adequadas, a gente tem que ver se a pressão média tem que estar acima de 12, no caso desse paciente está 15, entre 15 e 18, então significa que as medidas são confiáveis do que a gente conseguir lá. Então, a primeira coisa que a gente fez foi um atriograma esquerdo em oblíqua direita cranial 20/20, que deu uma dimensão de 23 de ósseo, 23 de lemenzona, ou seja, muito menor do que a gente tinha. E na oblíqua caudal, vejam como muda o aspecto do apêndice, como é habitual, né? A medida da landing zone aqui foi 27, que é muito compatível com a angiotomografia.
O Eduardo, no estudo dele, fez, então, uma varredura do apêndice de 0 até o 180 graus lá, e conseguiu dimensões de ósteo de 30 por 24 no 0, 28 por 18 no 60 graus, 25 por 23 no 115 graus, 24 de ósteo, 27, que é muito mais próximo, então, de landing zone, no 136 graus. Então, as maiores dimensões que a gente tinha eram 31 de ósteo, 27 milímetros de landing zone, e foi com elas, então, que a gente dimensionou a prótese. Isto aqui, então, mostra um ósteo elíptico, com as medidas tanto de ósteo como de landing zone. De ósteo, então, 30 por 24. Enio, com todas essas informações, simulações e etc., a sua decisão se baseou no Eco 2D. 2D não, ela se baseou em tudo junto, né? Quer dizer, a gente achou ali que... Enio. Enio. É assim, pois isso que o Fábio falou muito interessante, porque, na verdade, se você tem um colo de 27, né, aí você vai para 31 tranquilamente, né? Agora, a minha pergunta para você eu sou um fã de fazer tomografia pré-procedimento, mais procedimentos mais complexos, como esse, um grande apêndice atrial, mas é exatamente o estado hídrico do paciente na hora da tomografia e na hora da sala. Apesar de você fazer a medida de pressão de ato esquerdo e mostrar que o paciente está bem hidratado, na tomografia a gente não sabe o estado hídrico dele. É verdade. Talvez aí a gente tenha um pouco de confusão das informações e acaba que acaba seguindo o que a gente vê dentro de sala, não? Na verdade, a gente discutiu bastante na hora, eu que chamei, aí o que vamos, né? Aí, para nossa sorte ainda, a gente tinha disponíveis as duas próteses e a gente tentou, bom, vamos no 31, se não ficar bom, a gente muda para o 34, mas para ficar, to be on the safe side, a gente começou então com a 31 e foi assim que a gente foi adiante no procedimento. Então, as técnicas são variáveis, né? Quer dizer, como a gente tinha passado o foramen e o fio-guia tinha ido direto no apêndice, em vez de passar para a veia pulmonar superior esquerda, a gente já deixou o fio-guia no apêndice e sobre esse fio-guia, então, a gente seguiu o delivery. Eu sei que isso pode ser até questionável para alguém, mas é a nossa rotina normalmente, a gente não costuma ter problema, desde que essa manipulação aqui seja cuidadosa. Aqui a gente pode ver, então, o delivery system dentro do apêndice atrial, e uma vez com o delivery lá, a gente faz o avanço da prótese dentro do delivery aqui, tendo certeza que ele está preso, né? Então a gente puxa aqui para trás e para frente para saber que ele está bem enrosqueadinho e não ter nenhuma embolização aqui. A gente já teve essa má experiência dele estar desatarrachado do cabo, então isso aqui garante para nós a estabilidade do device. Então, o primeiro passo é a gente fazer uma bolinha com a parte final aqui do delivery. A gente vê isso aqui, então, a bolinha se formando dentro aqui do apêndice atrial. E essa bolinha tem que estar, então, para frente da circunflexa, né, que a circunflexa está aqui, que seria, então, o local adequado de implante. Uma vez que a gente esteja satisfeito com a posição, então a gente começa a expandir o lobo, que se prende e a gente vê ele aqui, então, já comprimido e preso, e daí retrai o catéter guia para formar o disco, e é isso que a gente vê aqui, então, o lobo comprimido e o disco se formando. Então, apesar do lobo aqui estar com uma cara boa, o disco ficou, parece que com uma orelha aqui, ele escorregou para dentro do apêndice, né? A gente não gostou dessa posição. Aí, então, nós recolhemos esse disco, recolhemos o lobo dessa forma e implantamos ele um pouquinho mais proximal, dessa forma, e o disco lá. Mesmo com esse reposicionamento, isso eu devo dizer para vocês que a gente fez umas 3 ou 4 vezes, o disco acabava se mantendo aqui dentro do apêndice, né? Dá para a gente ver aqui, está o ridge, né, da pulmonar, e o disco ele não está cobrindo o ridge, ele está para dentro aqui, né?
Então, aqui daí a gente estava naquele dilema, quer dizer, será que isso aqui era porque a gente fez uma punção, uma punção não, a gente foi pelo forame oval que é anterior e isso estava impedindo uma coaxialização adequada, a gente levou em consideração tirar, puncionar e relocar isso aqui, mas no fim das contas o que interessa é que o apêndice em si esteja fechado e que o disco esteja, que o device esteja estável lá dentro. E isso estava, o apêndice estava fechado, o disco estava fechando o apêndice pelo hoste, não havia leak residual, a gente fez um teste de estabilidade e estava lá. Então a gente chegou à conclusão que eventualmente, depois de tanta manipulação, talvez o bom fosse melhor do que o ótimo, e a gente resolveu fazer um tug test aqui. Alguém teria, do painel, tirado isso aqui, mudado de tamanho, repuncionado, feito alguma coisa ou não? Enio, o que eu posso te dizer é o seguinte, há quem defenda que essa é, inclusive, a posição de liberação preferencial, que seria melhor do que cobrir o READ, já que essa parte que fica esse Vzinho, é uma região do apêndice atrial que não tem trabéculo, então dificilmente forma trombo, e você permite que um paciente que futuramente, se desenvolver fibrilação atrial, pode, inclusive, fazer uma ablação. Quando você cobre o READ ali na pulmonar com a tampinha da prótese, você pode limitar esse tipo de procedimento no futuro. Então, se você conversa com eletrofisiologistas ao longo do mundo todo aí, a maioria defende que a prótese seja implantada dessa maneira. Eu deixaria dessa forma que está. Esse é um excelente comentário, Fábio, mas, por outro lado, também está descrito como um dos fatores predisponentes para a formação de trombo sobre a prótese, você tem razão, trombo residual dentro do apêndice, né? Quer dizer, essa parte descoberta de READ, ela não é risco para formar trombo do apêndice. Mas a maior parte dos trombos que se formam sobre, a maior parte não digo, mas um fator de risco para a formação de trombo sobre a prótese, quando se forma, são justamente nos devices que estão implantados mais profundamente, né? Então, isso também é um motivo de preocupação. Então, o Fábio deixaria, Márcio, Gordilho, isso me preocupa também, realmente, deixar esse recesso aí, exatamente essa formação de trombo na prótese. Por vezes, já consegui corrigir isso aí com a mudança da coaxialização do catéter dentro do apêndice. Às vezes você busca essa coaxialização no próprio eco 2D, movimentando o catéter anti-horário, normalmente anti-horário, mas eventualmente horário, e tentar reposicionar o disco proximal. Porque a gente fica tentado a partir para uma prótese maior quando a gente vê essa imagem, né? E, inevitavelmente, por vezes, deixa esse resultado final. Mas tentaria recoaxializar antes de pensar em trocar o dispositivo. Recoaxializar. Então, recolher, mas, Márcio, eu te digo que a gente fez isso aqui, a gente tirou e pôs aqui essa prótese umas 4, 5 vezes, ela ficava só assim. Então, a única forma de recoaxializar aqui seria abandonar o acesso via forame oval e funcionar efetivamente. É o que você faria? Eu acho que, eu sinceramente não acho que vai mudar muito isso. Eu fiz por forame oval também, a gente fica muito tentado sempre que tem um forame oval. Eu não sei se seria a solução. Bem, enfim, não faria. Não faria. Você deixaria assim, então? Se confirmasse que estava ocorrido, eu deixaria assim. Gordilho? Eu tenderia a deixar também. Apesar de você já ter tentado aí torcer o catéter aí para mudar a coaxialização do catéter, eu acho que eu deixaria. Não faria punção transeptal, não. Ayrton? O eco mostrou que não tem shunt, vocês fizeram várias tentativas, faria o tug test estando ok e liberaria nesse ponto. Peço só para o Raul e para o pessoal olhar, o chat tem perguntas aí Isso, não, é isso que eu ia falar. Existem várias perguntas, mas a maioria das perguntas estão relacionadas à reconstrução tridimensional e ao software em uso. Talvez a gente possa continuar com o caso e no final responda as perguntas. Eu queria muito ouvir a opinião do Bernie sobre isso aí.
Bernie, are you with us yet? Are you still with us? No? No, yeah, I'm here. Yeah, I would. Yeah, sure. No, I watched this with interest, and as I said, on the 3D model, I said, I would have selected the 34 on the angiographic picture, although I would have selected the 31, and I would certainly have left already the first position with very much joy. I would never have even folded it once. The first position was perfect for me. What Fabio said is very true. If you try to cover this very prominent ledge, Coumadin ledge, you'll have some flow behind the disc anyhow, because it's not going to be tight. So there's no need to try to cover that up. That's a perfect position as you have it now, and already the first placement would have been absolutely perfect for me. Bom, então eu e o Shamir acabamos discutindo lá e acabamos dizendo, bom, vamos deixar assim mesmo e vamos fazer um tug para ver como é que está a estabilidade dessa prótese. E aí veio a segunda boa surpresa. Uma pergunta do Valério Fux. Pois não. Espaço sobrando com músculo pectíneo e risco de formação de trombos. Tu está certo que não tem musculatura. Isso, mas tu está certo que não tem musculatura pectinada à disposição aí. Então, nesse início de osso, ali de apêndice, isso não tem, os músculos trabeculares estão para dentro, né? Ali é uma região lisa a boca, então isso não é preocupação. Mas então, como vocês podem ver, essa aqui foi a segunda boa surpresa que a gente teve. Quando a gente foi fazer o tug, o disco se reposicionou e ficou ali na posição que a gente gostaria, né? E foi assim. Ele fez um tilt, né? Fez um tilt, né? Então, só de... Foi tudo planejado antes, entendeu? Mas, pô, imaginei que vocês iam fazer isso. Pois é. Então, a sorte protege os puros de coração. Exatamente. Os bêbados e as criancinhas também. Ou os incautos, né? Deixa eu fazer um comentário. Pode ser? I'm pretty sure that probably slipped back into again because you apparently tried it several times. Eu ia dizer exatamente a mesma coisa. Eu acho que é questão de tempo para que ela volte para a posição que ela estava antes. E eu não tenho certeza se essa posição, tampando o reed, é de fato melhor do que a posição que ela estava. Eu estaria extremamente satisfeito com aquela posição que antes do tug test. E eu acho que ela vai voltar para aquela posição. É por isso que a gente acabou o exame rápido, entendeu? Para não mostrar isso. Que a gente tem. Bom, deixa eu fazer um comentário, Enio, posso? Pois não. Quer dizer, baseado na enorme experiência que eu tive com o Amulet, experiência de um caso, o que eu achei de interessante, eu comentei isso com ele no dia, ela, diferentemente do ACP, ela tem duas coisas que são diferentes e que a gente vai ter que se adaptar a elas. Uma delas é o disco. Esse disco é maior, ele é mais flexível, que é muito parecido com o disco do alambre. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de posicionar, ele não fica igual o do ACP, que uma vez que você deixa ele se cola quase que no lobo e fica direitinho. Esse aí ele fica um pouco frouxo e balança um pouco e é mais solto, exatamente como o alambre faz. E a outra coisa que foi bom, apesar dessa bainha ser maior do que a das outras, ela é a bainha 14, ela desliza, ela passa com muito mais facilidade, porque a ponta dela é mais afilada do que a do ACP antigo. Então, acho que isso foi um ganho que a gente teve com essa bainha. Bom, então antes de liberar a prótese, a gente tem que fazer uma avaliação ecocardiográfica e angiográfica. Na ecocardiografia, a gente tem que ter certeza que o lobo está 2/3 distal à circunflexa, que ele está comprimido, que existe um contato de toda a circunferência do lobo com a parede do apêndice atrial, que não tem leak residual significativo e que não tem interferência com a válvula mitral. Angiograficamente também, a gente tem que ver que o lobo está comprimido, ele está com uma formazinha de pneu, que lobo e disco estão separados, o disco está côncavo para dentro do apêndice, mostrando que ele está sendo um pouco repuxadinho, e que a prótese está estável ao tug test, coisa que a gente já tinha visto anteriormente. Então, essa aqui é a
ou avaliação ecocardiográfica antes da gente fazer a liberação, a gente vê que não tem nenhum fluxo residual, que o lobo está dos 2/3 para frente da circunflexa, aqui não tem interferência com a válvula mitral, e o lobo está comprimido. Vejam que a dimensão do lobo é de 27 milímetros para o nominal dele, que é 31, que dá exatamente aqueles 13, 15% que o Gabriel previu na tomografia. Como na angiografia a gente tinha visto aquilo, lobo comprimido, separação entre lobo e disco, disco côncavo, né? A gente faz uma angiografia só para ficar bonito aqui para apresentar, então a gente resolveu liberar a prótese, e essa aqui é o resultado final, então, depois da liberação, que é o nosso resultado final. Está aberto para discussão, muito obrigado pela atenção de vocês. Antes dos comentários sobre o caso específico, houve uma enxurrada de pedidos de informação sobre, acharam extremamente interessante a aula do Gabriel, e querem saber qual é o programa, qual operador dependente e a outra pergunta é como ele pode avaliar, ele pode prever com o modelo computacional se um determinado paciente vai responder da mesma maneira com o tecido vivo. Não sei se o Gabriel quer responder todas essas perguntas, por favor. Vamos lá. Então, com relação ao software, a gente sabe que existem diversos softwares pagos no mercado que fazem isso parecido ou até melhor, mas custam aí dezenas de milhares de dólares cada um. Então, não é para o usuário individual, né? É algo que tem que ser bancado pela sua instituição. Eu, como faço isso tudo por conta própria, eu trabalho com software de código aberto, né? Então, o que eu uso é o do NIH, é o Slicer. É operador dependente, sim, lógico, ele não é um software comercial, então ele é muito manual, ele depende muito da sua mão e do que você faz, então requer um certo treino e toma um bocado de tempo. Tá? Então o software que eu uso é esse, o Slicer do NIH. Com relação a como é que eu prevejo quanto que o apêndice vai distender ou não, a gente não prevê isso, né? Isso é uma técnica que está na sua infância. Nesse momento, o que a gente faz é ajudar a imaginação do intervencionista. Uma coisa é você ter uma prótese na mão e ficar olhando para 2 dúzias de imagens de eco, outra coisa é você poder botar as 2 coisas numa mesma imagem, numa mesma escala, e aí sim você conseguir enxergar tamanho, proporção e começar a imaginar um pouquinho da posição, né? O apêndice ainda tem essa questão da volemia, você nunca sabe qual é o verdadeiro tamanho do apêndice, quão distendido de fato ele está. Na TC, a minha impressão é que ele fica um pouco mais distendido, a gente faz um bolo de contraste, um volume alto e rápido, então a minha tendência é que ele já está razoavelmente distendido, ele não deve muito além daquilo, mas eu não tenho como saber, né? O que a gente vai aprender é com a prática, caso a caso, vendo a nossa simulação. Ela não vai contraindicar de maneira nenhuma ou indicar um procedimento nesse momento. É o feedback da intervenção e do que a gente previu que vai dizer para a gente o quão certo ou quão errado a gente está, e tudo isso pode ser levado em consideração nas simulações conforme a gente for avançando, conforme a gente for aprendendo de que forma as coisas acontecem na vida real em comparação com aquilo que a gente previu virtualmente. Obrigado, brilhante. Enio, antes de qualquer coisa, espetacular o caso. Os colegas do painel, por favor, comentários, doutor Feitosa. Se não tivesse o Xamier do meu lado para fazer. Caso excepcional, lindo caso. Eu só queria fazer uma provocação aqui, se o Bernie ainda está na mesa. O Enio encerrou o caso junto com o Xamier. Yes. Mas você encerraria o caso sem fechar o FOP, Bernie? Ou esse forame oval seria fechado também? Boa pergunta. A Abbott não quis dar a prótese de FOP para gente. Então peça só a razão, Enio. Voto vencido com relação a isso. Se puder fazer mais um comentário rápido, o que eu tenho observado, e já na literatura a gente já tem algumas pequenas séries, é que esse tipo de simulação, ele aumenta a chance do seu plano A dar certo. Então você gasta menos dispositivos também, gasta menos material, as coisas dão mais certo de primeira, né? É o que a gente vem observando. Então, a gente podia usar esse brinde aí de não ter usado a 34 para ganhar a foto. Boa. Vou cobrar. A gente não pensou nisso, Gabriel. Ela está assistindo a gente, a Josiane, aí, ó, guarda aí para nós. Yeah, of course, I was asking, would I close the PFO? Of course, I would close the PFO. And as Enya said in the beginning, if there is a PFO, I always go through the PFO. As we use no echo guidance, of course, for us, it's easier to go through the PFO than to do a transeptal puncture, much easier.
and then, of course, on the way out, we recharge. That's the advantage of using Amplatzer devices. You just recharge the same gear. You know, you screw a PFO occluder on the same pusher cable through the same sheet, and close the PFO on the way out. That's absolutely no question. We do that in 100% of the cases. Ok. Temos dois casos comentário. Isso, vamos, quem sabe já. Temos meia hora, vai dar tempo. Eu gostaria agora de chamar o segundo caso, é o caso do Ayrton Arruda. O Dr. José Ayrton vai mostrar o caso. É o Gordilho, Raul. É o Gordilho, hein? É o Gordilho que fez o caso. Desculpe, está com outro programa, Raul. Programa antigo. Se quiser, começa tudo de novo. Não tem problema, Ayrton. Agradeço. Obrigado. Desculpe o erro. Fique muito tranquilo. Olha, agradecer e parabenizar a organização do evento, agradecer o convite. Esse caso eu tive a honra e o prazer de estar ao lado do meu grande amigo aí, Enio Medeiros. E vamos lá, foi um caso de Watchman para oclusão de apêndice. Um paciente do sexo masculino, 80 anos, um paciente ígido, com boa capacidade funcional, portador de hipertensão, doença renal crônica em fase inicial, com clínice estimado de 51, uma fibrilação atrial paroxística e tinha tido um AVC isquêmico cardioembólico há 6 meses antes. Vinha em uso crônico de amiodarona, AS, simvastatina, telmisartana, rivaroxabana, já em dose otimizada de 20 miligramas, que tinha sido iniciado há aproximadamente 5 anos atrás e vinha em uso regular dessa dose já otimizada. E, além disso, o metoprolol também, 50 miligramas 2 vezes. O AVC dele foi em abril desse ano, foi internado com a neurologia, entrou com ADM paresia esquerda, foi feita toda a investigação negativa do ponto de vista neurológico e após 15 dias ele retornou o rivaroxaban e teve alta. Voltou ao consultório encaminhado pela neurologia agora em setembro, já com uma melhora discreta aí da força do membro superior esquerdo, e o eletro mostrando um RFA ainda com a frequência boa de 72 batimentos. Calculados os riscos dele, o CHADES antigo ainda com um total de 4, mostrando um alto risco, o CHADES-VASC com um total de 6 pontos, às custas de hipertensão, idade, AVC prévio, a doença vascular periférica, e isso deu um total de 6 pontos, também alto risco, o RAS-BLED também alto, às custas de hipertensão, AVC prévio e idade. Além disso, ele, como usava também um outro agente antiagregante, também é considerado mais um ponto aí para ele, ao total de 4 pontos, dando um risco de sangramento anual de entre 8,7 e 9,5 anual. Resumindo, é um paciente de alto risco trombótico, alto risco de sangramento, e que teve um AVC recente em uso de o rivaroxaban em dose otimizada, ou seja, uma falha terapêutica, né? Então, o que a gente poderia oferecer mais para ele? Foi sugerido na ocasião a oclusão do apêndice atrial esquerdo e a gente solicitou um angiotomo de coração e um eco transesofágico. Não é minha rotina angiotomo de coração, realmente eu fiz como para tornar o caso mais didático, minha rotina é apenas o transesofágico. As imagens da angiotomo mostrou um apêndice em formato de biruta, com um colo de 26 por 20. Não havia trombo e uma profundidade de 38. As imagens do eco transesofágico, como foi feito como padrão, né, foi feito a 0 graus, 45, 90 e 135, mostrando o maior ósteo de 25, o maior colo de 25 e uma profundidade aí de 26. Para surpresa nossa, também tinha um FOP com um importante aneurisma do septo, um contraste espontâneo importante ali, você vê uma remora importante
ali no átrio esquerdo, e passagem espontânea de microbolhas. Eu tenho uma outra imagem aqui do septo, que eu filmei do celular. Olha o septo dele, a incursão que faz esse septo. Diante do exposto, a gente ficou, vamos fechar apenas o apêndice, ou a gente pode pensar em fechar esse forame oval também. Por qual via a gente acessaria? O FOP ou a punção daquele septo aneurismático? E qual tamanho de prótese a gente escolheria? A gente decidiu, na ocasião, fechar o apêndice e o FOP simultaneamente. O acesso seria também através do FOP. E a prótese seria um Watchman 30, já que a gente encontrou um colo de 25 pelo eco, mais um colo de 26 na angiotomo, dando algo em torno de 20% de taxa de compressão. Essas aí são as próteses disponíveis, lembrando que a gente ainda trabalha com a versão antiga da Watchman, atualmente já existe a Watchman Flex, não ainda autorizado pela Anvisa em nosso país, trabalhamos com a geração antiga. Essa é a bainha dela existe duas bainhas de curva simples e a bainha de dupla curva, é uma bainha 14 frentes, aí a gente mostra claramente que ela tem essa dupla curva. Na grande maioria das vezes a gente utiliza ela, eu posso lhe dizer que nos nossos casos, 100% dos casos eu utilizei bainha de dupla curva e não tive nenhuma dificuldade. Essa aí, a bainha hemostática, é uma bainha ainda que deixa um pouco a desejar, porque ela é uma bainha hemostática hemorrágica, ela pinga bastante. E aí uma forma da gente controlar isso é com o introdutor 7 frentes por dentro dela, gerando aí essa hemostasia adequada. Já tem uma versão nova, ainda não chegou para a gente, que é bem melhor. O preparo dela, antes de mais nada, ela vem com lacre, precisa ser rompido, a gente rompe esse lacre, rompeu o lacre, e aí a gente vai alinhar as marcações da prótese com a bainha. Lavando bastante o sistema para retirar qualquer tipo de bolha. O acesso foi um acesso tranquilo, através do forame oval, com um catéter vertebral 5 frentes, a gente jogou na pulmonar superior esquerda. E fizemos a injeção simultânea através do PIG da bainha, mostrando aí realmente um aspecto de biruta do forame oval, com as medidas angiográficas, um colo de 24,7, uma profundidade algo em torno aí de 40, na angiotomo tinha dado 38, aqui deu algo em torno de 40. Lembrando que essa bainha da Watchman, ela vem com 3 marcações, que são referentes às 3 próteses 21, 23, 23, e entre elas se encaixam a 24 e a 30. E a gente tem que introduzir dentro do apêndice essa bainha ao nível da artéria circunflexa, deixando exatamente o tamanho da prótese que você escolheu. Nesse caso foi uma 31, uma prótese 30. A 30 a gente entra até entre a proximal e a média. Essa aí é a angiografia mostrando o posicionamento da bainha dentro do apêndice. Igualmente, a prótese anteriormente mostrada, a Amulet, a gente também faz esse teste de fixação. Também já tivemos uma experiência ruim de ela vir solta, mas graças a Deus ela veio solta, mas se fixou de primeira. A gente alinha a marcação da bainha também com a prótese aí. E a gente faz o implante. Esse foi o resultado ecocardiográfico e angiográfico da prótese. Aqui a gente mostrando como é feito a liberação dessa prótese. Resultado angiográfico com contraste, mostrando aí realmente que vedou, selou bem. Esse ombro da prótese aí é completamente normal, é tolerado até 2 milímetros aí, essa daí deu 1,3, o ombro da prótese.
deu uma taxa final de compressão medida pelo eco algo em torno de 23%. Aí eu estou liberando a prótese. E partimos para fechar o forame oval também com a prótese da LifeTech, a Ceraflex, no número 30, a gente liberando o disco do átrio esquerdo. E aqui a gente liberando o disco do átrio direito. Para nossa surpresa aí, a prótese realmente ficou bem estável, estabilizando aquele septo. E esse é o resultado angiográfico final das duas próteses. O regime de antiagregação desse paciente a gente não mudou, já que a gente não viu, não foi por conta de sangramento nem contraindicação a anticoagulação. Ele permaneceu, então, com o Rivaroxabana e o AS que ele já utilizava. Esse é o nosso Heart Team, onde a gente trabalha nos hospitais aqui em Recife, e agradeço a oportunidade de apresentar o caso. Eu acho que esse caso tem nuances tão particulares que até valia a pena envolver o Dr. Gilson nesse caso. Primeiro que a oclusão do apêndice é absolutamente bem indicada. A do FOP, do ponto de vista de tudo que é guideline, me esqueça o Berne, porque o Berne vai fechar o FOP de qualquer jeito. Nós estamos falando de um senhor de 80 anos com fibrilação atrial. Veja, nós temos a causa bem clara do AVC, que é fibrilação atrial. Nós temos isso é advogado do diabo que passou. Bem clara que é de fibrilação atrial. E mesmo depois de fechar tudo isso, a gente manteve com a Pixaban. Eu acredito no que estou fazendo ou não? A Pixaban é aspirina, quer dizer, ele tem 80 anos. Eu confesso que eu teria dúvida de fechar o FOP ou não, pela idade, pelo fator causal, que é fluxo espontâneo, é inequívoco que isso é de fibrilação atrial, mesmo com um aneurisma de septo. Nós estamos falando de alguém de 80 anos, levou 80 anos para fazer um AVC pelo FOP, então isso é uma crítica que eu acho que para a plateia a gente tem que fazer essa reflexão. Nem tudo que a gente faz e mostra necessariamente é o que é mais correto, seria a crítica. E o segundo ponto, já que eu fiz, por que em alguém de 80 anos eu deixo a Pixaban e a aspirina? Eu juro que eu tenderia a deixar o mais curto possível de antiplaquetário e assim que fosse possível tirar. O doutor Gilson, eu queria ouvir a opinião como clínico desse caso aí. Eu acho interessante que o doutor Arruda tenha trazido as coisas que passavam aqui por minha cabeça. Apenas que eu acho que em relação ao forame oval, havendo recursos disponíveis, já que já se está pela oportunidade dentro do átrio esquerdo, eu acho que havendo os recursos, o expertise e tudo mais, é muito difícil resistir à tentação de fechá-lo. Esse é um aspecto. Agora, eu acho que poucas são as circunstâncias nos dias atuais em que se justifica realmente a combinação do uso de anticoagulante com um antiplaquetário. Isso serve mais ao propósito pós uma intervenção percutânea, mas esse período de tempo está sendo cada vez mais curto, deixando-se, quando é necessário usar o anticoagulante mesmo, quando é necessário usar o anticoagulante para fibrilação atrial. Mas como aqui é o caso de ter fechado o apêndice atrial esquerdo, os dois não, e possivelmente eu tenderia aí, no caso, a usar o antiplaquetário mesmo. Eu tenho uma pergunta, rapidamente, que nós estamos em cima da hora, mas fechar o forame oval depois de fechar o apêndice atrial, qual é a taxa de shunt residual de fechamento de apêndice atrial? Se tu tem shunt residual depois de um fechamento de apêndice atrial com septo interatrial, com uma prótese de forame oval, isso não vai te deixar com muito mais dificuldade para cruzar o septo de novo e tentar fechar o eventual leak? Sem dúvida. Sem dúvida. Nesse caso, a gente optou realmente por fechar, porque era uma quantidade de contraste espontâneo, esse paciente é parinizado, adequado, feito TCA, tudo, e era uma quantidade de contraste espontâneo naquela bolsa que formava pelo septo, que realmente assustava a gente,
e a gente não podia menosprezar aquilo e dizer que não veio dali, já que ele usava o anticoagulante, era a dose otimizada, uma dose de 20 miligramas do rivaroxabana. Não foi encontrado nenhum tipo de trombo dentro do apêndice, e aquele septo aneurismático daquela forma, eu não arriscaria deixar sem ocluir, não. Pensaria em... A grande indicação foi estabilização do septo, né? Não só o buraco. Perfeito, perfeito. Vou tentar mostrar o lambre para vocês. Era uma paciente de 78 anos, sexo feminino, que tinha fibrilação atrial paroxística e começou a usar rivaroxabana em dose terapêutica. E ela fez um AVC isquêmico usando rivaroxabana. Como comorbidades, ela tinha hipertensão arterial, diabetes, tinha uma estenose mitral leve, que era subclínica, né, era sintomática, mas ela tinha um Chades-Vasque de 7 e um Hasbled de 4. Os scores de risco dela eram muito altos. Quando a gente foi solicitado o fechamento do apêndice, o eco foi feito, mostrou um apêndice com um ósteo relativamente largo e pouca profundidade. Quando a gente vê no corte de 130 graus ali, a gente vê que é um apêndice muito estranho, muito esquisito. Na realidade, eu podia parar aqui e perguntar se vocês já viram alguma coisa parecida com isso, mas acho que a gente está meio com pressa, então vamos tocar a vida aqui. Na realidade, quando você aprofunda esse exame, e que você vai ver mais a parte final do apêndice, você vai notar que tem um lobo que vem para cá, para cima, anterior e para cima, né? Então, esse apêndice é aquele que se chama de chicken wing reverso, que é um chicken wing virado para cima. As medidas, depois que se identificou totalmente a anatomia, foram um ósteo de 27, uma landing zone de 24 milímetros. Aqui a gente fez a punção transeptal da maneira habitual, na região mais posterior e inferior do septo. Aqui vocês veem na fluoroscopia a passagem da agulha. Foram feitas as injeções em OAD cranial, que é essa aqui à esquerda, e OAD caudal à direita. E as medidas foram refeitas. Mediram um ósteo de 27 e uma landing zone de 24 milímetros. Isso medido na incidência caudal, que é onde eu normalmente faço. O que vocês acham disso aí? Que prótese que vocês escolheriam para esse caso? Achei lindas as imagens ali que você pôs. Isso ali acho que dá para usar um lambre, vai ficar muito bem, ou um amplácero, um amulet no sanduíche, né? Na técnica de sanduíche. O Watchman, com essa configuração, acho que é mais difícil de usar. Gordilho, o que você acha? Bota acho que a alambre vai muito bem nessa prótese, nessa configuração do apêndice aí. Tá, a gente concorda e foi o que a gente escolheu. Foi uma alambre standard 28 por 34, baseado nas medidas que a gente tinha feito aí. Só para a gente relembrar, quem não conhece, e para quem conhece lembrar, o lambre é uma prótese de dois pontos de oclusão, ele tem o disco e tem o umbrella, da mesma forma que o amulet ou que o ACP tinha também, um pino de conexão entre os dois. Ele tem 8 braços, vocês vão ver melhor daqui a pouco, e 8 ganchos de fixação. O gancho a gente consegue ver aqui. A conexão da rosca, ela é embutida dentro do disco, de modo que ela não fica saliente, ela é menos um ponto teórico de tromboembolismo, né? E é uma prótese que é totalmente recapturável e reposicionável tantas vezes quantas necessárias. Ela vem em uma série de tamanhos, o tipo standard, chamado tipo standard, que é esse aqui, ela vai de 16 a 36, e o disco é 6 milímetros maior até o número 30 e 4 milímetros maior de 30 até 36. E ela tem uma coisa que é muito interessante,
que é uma variação desse modelo, que é o modelo especial que vocês veem aqui, em que você tem um umbrella que vai de 16 a 26 e um disco que é muito maior que o umbrella, medindo 14 a 12 milímetros nos maiores tamanhos, que te possibilita uma opção maior de anatomias variáveis, anatomias difíceis. Aqui vocês estão vendo a técnica de implante. Vocês veem os braços são atraumáticos. Ó. Na hora que você abre, eles chamam isso de roll-on, né? Ele vai para dentro do apêndice, ele abraça o apêndice, se prende nas trabéculas aqui, e os ganchinhos, a seguir, eles fazem contato com a parede do apêndice. Qualquer problema, se você não estiver satisfeito, quando você recaptura, repara que ela entra no sentido correto, então os ganchos não são evertidos, como acontecia com a ACP, por exemplo. Ela entra tranquilamente, sem lesão nenhuma dos ganchos ou dos braços. Aqui, então, a gente, como ele já falou, a gente também faz assim, a gente entra, cruza o septo, coloca uma guia dentro do apêndice, e aqui à direita, a gente vê a abertura do umbrella, na posição que a gente tinha imaginado, o umbrella ficou bem aberto. Em seguida, a gente faz a configuração do disco e a gente observa que a configuração do dispositivo como um todo está muito boa, está muito adequada. Aqui a injeção, o teste que a gente faz de contraste, mostrando que nada passa do umbrella para trás. Ele é talvez um pouco mais permeável que as outras próteses no começo. A gente satisfeito com isso, a gente libera. Repara que a rosca fica para dentro aqui. Libera da maneira mais fácil, que é o sistema de rosca, que é o mais simples que tem. E no final de tudo, libera a prótese, mais um teste mostrando a mesma coisa, a prótese totalmente ocluindo o apêndice aqui. E o Doppler a cores não mostrou fluxo residual nenhum por dentro dela. Aqui o 3D mostra, aqui o septo nessa posição, aqui o apêndice atrial e a prótese ocluindo o ósseo sem nenhum escape, nenhum espaço entre o disco e a parede do apêndice. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado pela atenção. Gostaria de perguntar para o Fábio e para o Dr. Maier o que eles acham da escolha do dispositivo. Seria esse o dispositivo que eles iriam usar? O Fábio está aí ainda? Está sem som, mas está. Sem som, Fábio? Desculpa, eu tava falando aqui sem som. Eu teria escolhido, sem dúvida nenhuma, também. Eu acho que a opção pelo device foi perfeita. Caso muito bacana, bem ilustrativo das possibilidades. E hoje o intervencionista que se dedica a esse tipo de procedimento, ele tem que conhecer, assim como para a TAV, a gente tem que saber qual é a prótese que se adapta melhor à anatomia do paciente, e isso é específico e caso a caso. Eu acho que a mesma coisa vale para o fechamento do apêndice atrial. É importante que a gente tenha o cardápio aí das possibilidades para que a gente possa escolher o melhor dispositivo para o nosso paciente. E um outro comentário rápido, se você me permitir, Raul, fazer, a respeito dessa questão do fechamento do apêndice utilizando o forame oval. E eu queria aprender com vocês e aprender com o Dr. Bernie, que também tem uma experiência maravilhosa, justamente o contrário. Em qual situação uma pessoa que tem muita experiência com esse tipo de dispositivo deve, de cara, evitar o fechamento do apêndice atrial pelo forame oval? Eu digo porque, por exemplo, esse último caso que o Gordilho nos apresentou, eu acho que o forame oval é, inclusive, a via preferencial, porque aquele septo aneurismático ia dar um baita trabalho para ele funcionar, talvez ele ia empurrar a agulha ali, a agulha vai parar lá na veia pulmonar e não fura, quer dizer, vai ter que usar energia de bisturi ou radiofrequência. Então, quer dizer, quando é que a gente não deve ou não pode usar
o forame oval para fechar o apêndice atrial. Isso eu gostaria de ter essa impressão de vocês todos, especialmente do Dr. Bernie Maia. Perfeito. Dr. Maia, sure. Ouviu a pergunta do Fábio? Yes, I have excellent translation here, so I got the question very well, and I'm of course the person with the world's largest experience going through the PFO because I've done hundreds of cases, and the only combination where it doesn't work, and that's maybe 1 or 2%, so it's really rare that the going through the PFO doesn't work. And Francisco has mentioned that is when you have a retroverted LA like the one you had, but in addition you have a long tunnel PFO. That will mean it will keep your sheet really pressed to the septum, and you cannot get into the right angle. But you still don't make a mistake if you try it briefly through the PFO and it doesn't. You just cannot get the sheet correctly into the LA. Then I usually close the PFO, come out, and then puncture just below the PFO device, which gives you exactly the right place to puncture. As I said, I don't use echo, so for me it's nice to have a marker where you can do a low puncture safely. Then I do a puncture below the PFO device, and then I go from there with a LA closure. The Lambre device is a very nice device, and Francisco showed this situation where I have 2 lobes, both relatively small, and the big orifice and no neck. And then really it's the only device that permits you to use a small retainer and a large disc. The other, the Amplatzer doesn't offer that. The case you have done probably could have been done with any Amplatzer or Watchman device also, but it's a very nice device. The disadvantage is, of course, this inverted parachute type of retainer leaves a lot of empty space. So if you have a leak underneath the disc, which is quite common, you have a big hollow space where there still goes blood goes in and out, and you're a bit worried about clot formation in that hollow space. So I don't think it's going to be the default device, but it's going to be helpful in difficult cases, the Lambre device. Excelente, muito obrigado. Alguma pergunta dos panelistas, por favor, algum comentário? Dr. Gilson? Estamos nos aproximando da hora de encerrar o seminário, mas temos ainda 1 minutinho para as últimas considerações de vocês. Uma perguntinha ao Dr. Francisco Chamier, em relação a esse caso em que havia um diagnóstico de uma estenose mitral leve. Por ser estenose mitral leve, esse paciente ainda se configura dentro do caso de fibrilação atrial não valvular. Mas, de qualquer maneira, tinha uma estenose mitral, não é como um indivíduo que não tivesse estenose mitral. Se isso influencia o tamanho do átrio esquerdo e, portanto, dando origem a outras áreas do átrio esquerdo que ocasiona a formação de trombo, enquanto isso influencia na escolha do fechamento do apêndice atrial. Gilson, a pergunta é excelente a sua. O fechamento do apêndice foi idealizado para a fibrilação atrial não valvular. Mas como qualquer procedimento que a gente inicia, né, você começa com um protocolo mais rígido e à medida que a experiência vai avançando, você começa a liberalizar a indicação. A gente já fez outros casos, inclusive doentes de insuficiência mitral grave, enfim, até com prótese, né? E isso não é um problema do ponto de vista técnico. A única coisa é que você tendo uma prótese na posição mitral, você não vai ficar livre do anticoagulante, mesmo fechando o apêndice. É a única consideração. De resto, quanto a técnica, não faz muita diferença, não. Eu antigamente achava que os apêndices das doenças valvulares, principalmente mitrais, seriam apêndices muito grandes para fechar. Hoje em dia, com as próteses que a gente tem, a gente consegue fechar praticamente todos. Tem um trabalho muito interessante que eu mostrei numa aula que a gente deu aqui no nosso BSS, que foi feito um estudo de fluxo dentro do átrio esquerdo, e eles descobriram que existe esse fluxo irregular da contratilidade atrial
gera vórtices de fluxo dentro do átrio, que são pontos de formação de trombo, são fatores predisponentes para a formação de trombo. Quando você fecha o apêndice, esses vórtices praticamente desaparecem. É muito interessante isso. Ele tem todas as imagens disso aí. Eu achei isso muito interessante e, enfim, eu acho que dá para fazer, a gente pode fazer, não tem nada que impeça, não. Mas você tem razão, isso é um procedimento idealizado para fibrilação atrial não valvar. Bom, eu gostaria, então, nós chegamos ao final do nosso simpósio. Eu gostaria de agradecer extremamente ao doutor Gilson Feitosa, que comigo moderou essa mesa, o Fábio, o Gabriel, o Márcio, o Ayrton, pelo excelente input de informações de trabalho, a nossa doutora Juliana, a nossa presidente eterna, e especialmente pelo brilhantismo das palestras, da experiência do Dr. Bernie Meyer, que, além de tudo, foi além do dever, são quase 3 da manhã na Suíça, e ele está aqui discutindo conosco. Eu agradeço a todos vocês, muito obrigado, e até a próxima. Obrigado. Obrigado a todos, boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite, todo mundo.